O caso do desaparecimento do jovem Eduardo, que foi o Mr. Tim em Joinville, levantou uma questão em muitas famílias. Como anda a conversa e o relacionamento entre pais e filhos? Estabelecer o diálogo e estar por dentro do que acontece, com adolescentes e jovens, parece às vezes tão difícil, né? Por isso, então, a gente já mostrou até participação ali de quem trouxe relatos para a gente, porque o Balanço Geral resolveu, então, conversar com uma psicóloga para ver como quebrar as barreiras e estabelecer um relacionamento saudável em casa. Uma história com um final triste demais. O jovem Eduardo dos Santos Silva, 23 anos, desapareceu. E uma semana depois, o corpo foi encontrado a poucos metros de onde desceu de um veículo de aplicativo no Rio Piraí. A família viveu dias de angústia. Uma situação que a mãe jamais imaginou passar. Ainda durante as buscas, ela descreveu Eduardo como um jovem quieto. Ele era muito motivado na academia. E ultimamente ele estava indo 2, 3 dias, às vezes nem estava indo. Só que eu falava, Duda, por que tu não foi para academia hoje? Hoje estou com dor no joelho, Sempre ele estava inventando alguma coisa, sabe? Estava muito desmotivado ultimamente. Uns 2 meses para cá. Assim, ele estava meio desmotivado da academia, meio quietão. Ele sempre foi quieto, sabe? Sempre. Mas ultimamente ele estava mais quieto. A irmã também falou que Eduardo não conversava muito. Ele sempre foi muito reservado, ele sempre foi muito focado nas coisas dele, na faculdade, no que ele queria. Então tá sendo um baque assim pra gente. Um silêncio que pode soar como tranquilidade para os outros, mas internamente um turbilhão de emoções e inseguranças. Muitas vezes aparecem de forma ainda mais intensa na adolescência. Um desafio aos pais em saber ouvir, participar dessa fase e, quem sabe, ajudar. Nas ruas, não é difícil ouvir sobre esse momento que mexe tanto com cada um da família. Precisa de diálogo e ser amigo dos filhos. Eu sou muito amiga dos meus filhos. Então, isso é tudo. Mais carinho, mais respeito, com certeza, e conversa, A gente também tem que saber conversar para ela saber entender. E lá na adolescência, mais conversa ainda. Mais conversa ainda. Para essa psicóloga, entrar no mundo desse filho jovem, adolescente, é o caminho mais certo para ajudar. Mesmo que ele não apresente sinais de que algo esteja errado. Aliás, ela faz questão de destacar. Esses sinais aparecem. A adolescência ela é uma fase muito importante de aumento de responsabilidade, aumento de autonomia. Então, é muito comum, na grande maioria das famílias, que os adolescentes não tenham nenhuma responsabilidade em casa, né? Então, poder ter responsabilidades em casa, né? Desde pequenas coisas, um dia lavar a louça, arrumar a mesa, fazer uma refeição, porque já tem toda a condição de se virar, de cozinhar, de colaborar, né? Participar das responsabilidades mesmo, é ir no mercado, é ajudar a fazer as compras, é guardar as compras, né? Todas essas coisas facilitam essa conexão. E por mais barreiras que um filho adolescente possa colocar na relação com os pais, é possível encontrar uma alternativa. Por exemplo, compartilhar da rotina com eles e não apenas perguntar se a aula estava boa. Até uma postagem de uma rede social pode virar uma abertura para o diálogo. E a psicóloga alerta para um erro muito comum: a comparação. Isso fecha totalmente as portas, né? Os ouvidos do adolescente. Quando a gente começa a falar, no meu tempo era assim, assado. Se o meu pai só olhasse, eu já sabia não sei o quê. Ou você acha que eu tô brigando, você não sabe o que é briga, né? E aí isso distancia totalmente. Por quê? Porque o adolescente não viveu com aquele pai, com aquela mãe. E o vô e a avó é totalmente outro papel, né? Fica uma comparação sem nenhum contexto semelhante, né? E aí cai por terra tudo aquilo que a gente quer hoje, de ter uma conexão diferente, de ter uma liberdade, de poder conversar, né? De poder ouvir a esse adolescente. Estar conectado no que um filho adolescente ouve, tem interesse e compartilhar desses gostos. Para a psicóloga, saber ouvir, dar o exemplo, como não abusar das redes sociais na frente dos filhos, colaboram e muito para transformar a aborrecência em mais uma etapa de crescimento, elo, para logo mais a fase adulta dos filhos. Se a gente entender esse adolescente como um ser humano, né, que tem uma opinião, que tem um posicionamento, que
tem uma possibilidade, que tem uma competência, aumenta a chance de a gente poder estimular ele. Na maioria das vezes é assim, eu faço para o meu filho porque ele não faz. Seja, sei lá, preparar uma comida, arrumar o quarto, né? O quarto é uma coisa que tem que ser responsabilidade do filho. Não adianta, não são os pais que têm que arrumar o quarto do filho. Eu faço porque o filho não faz, e o filho não faz porque alguém faz. Então precisa, né? Os pais têm que dar conta desse vazio de não fazer pelo outro, de dar o espaço para o outro fazer, dentro de um ambiente onde tenham regras, onde tem um contexto, onde tem uma coerência. E os pais possam assumir um lugar de pais, mas de pais de filhos adolescentes numa transição para adulto, que não é a mesma coisa do que ser pais de crianças. E aí é a última etapa, né? Porque passou a adolescência, entrando na fase adulta, aí é para o mundo de vez. É pensar o que como pai e mãe, ou essa representação, uma madrasta, um padrasto, enfim, né? Um tio, uma avó que ajuda nessa criação, está buscando fazer para passar esses valores, esse respeito para esse filho adolescente. Eu diria que o mais difícil é a gente passar a entender que é uma transição onde tem muito da ingenuidade, da inocência da infância, mas já começa a ter a opinião própria de quem está crescendo e descobrindo o mundo, entendendo o que quer para si. E aí esse pai e essa mãe ter esse diálogo, ter essa amizade, mas também entender que a autoridade sim é pai e mãe. A gente vive num mundo muito desafiador hoje, né? E a tela, o celular é o grande obstáculo, eu diria, para passar e chegar até esse adolescente. Antes a gente falava, cuidado com o que tem da porta para fora de casa. Agora parece o que está dentro do quarto, o que eles estão acessando. Então, manter esse diálogo, buscar formas de conversar. A psicóloga, até durante a conversa que a gente teve ali com ela, disse, olha, quem sabe um vídeo de um TikTok. A mãe pode estar fazendo junto com a filha, pode estar dando risada junto e ali você já abre um canal de comunicação.